Olá, bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com relevantes e rápidas dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar brevemente do desvio e acúmulo de função. Convém, portanto, registrarmos a distinção entre cargo, função e tarefa. Cargo é a posição que o empregado ocupa na empresa. Função é o trabalho que efetivamente exerce, tido em seu conjunto. Já tarefa, por sua vez, é cada uma das atribuições que compõem a função. O que importa é a função, não o cargo ou a tarefa. Em regra, o cargo corresponde à denominação anotada na carteira de trabalho do trabalhador, a qual, segundo jurisprudência consolidada do TST, goza de presunção relativa. Exemplos de cargo, função e tarefas. Pensemos no caso do motorista. Motorista é o cargo. Transporte de cargas ou de pessoas, a função. Dirigir veículos é uma tarefa única. Ou dirigir veículos, carregar e descarregar mercadorias, é o conjunto de tarefas inerentes à função do motorista em determinada empresa. A função pode ser determinada em cláusula contratual, de maneira expressa, verbal ou escrita. Apesar disso, como o contrato de trabalho é de trato sucessivo, cuja execução perdura no tempo, e as necessidades empresariais modificam-se com frequência, o objeto pactuado inicialmente pode sofrer mutações, dando ensejo ao desvio de função ou acúmulo de funções. No caso de omissão contratual, quanto ao objeto, há presunção legal de que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 456 da CLT preceitua que a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. No desvio de função, o empregado deixa de trabalhar na função para a qual foi contratado e provisória ou definitivamente passa a exercer nova função. São modalidades de desvio de função. Desvio, promoção. O empregado passa a exercer função dentro da empresa diversa da originariamente pactuada, de maior responsabilidade e melhor remuneração, sem, no entanto, sofrer qualquer acréscimo salarial. Desvio, rebaixamento. O empregado passa a exercer função dentro da empresa diversa da originariamente pactuada, mas de menor responsabilidade e inferior remuneração, havendo a sua redução salarial. Desvio, substituição. O empregado passa a exercer a função de outro trabalhador em decorrência de situações transitórias, como o afastamento por doença, licença maternidade, férias, dentre outras, sem acréscimo salarial. Desvio horizontal. O empregado é contratado para exercer determinada função, mas passa a executar outra, do mesmo nível hierárquico e remuneratório. Nesse caso, mantido o equilíbrio econômico do contrato, não há plus salarial. Diferentemente, por sua vez, do desvio, o acréscimo de tarefas correlatas à função originária não caracteriza acúmulo de funções. Nesse sentido, cito o trecho elucidativo de um acórdão recente do Tribunal Superior do Trabalho. Frise-se que é inerente ao ius variandi a prerrogativa do empregador de ajustar, adequar e redirecionar as funções de seus empregados, desde que as novas atividades sejam compatíveis com aquelas já exercidas. Não há que se falar, portanto, em acúmulo de funções, tampouco em alteração contratual lesiva no desempenho de tarefas correlatas
a consecução da atividade laboral. No caso, o mero acúmulo de algumas atividades inerentes à função para a qual o empregado foi contratado, sem a demonstração de alterações funcionais significativas, não gera direito a acréscimo salarial. Esta foi a nossa dica deste encontro. Até o próximo Minuto Jurídico.